Olá, amigos e especialmente as amigas do canal O Argumento. Vamos continuando com as histórias, os apagamentos na história, mais precisamente, os esquecidos, os excluídos. E vamos falar especialmente sobre as mulheres. A natureza humana é composta por inúmeras diferenças. Essas diferenças se apresentam no gênero, corpos, cabelos, olhos, pele, pensamento e, por vezes, deficiências. Somos diferentes culturalmente, socialmente, temos comportamentos, rendas, qualificações, preocupações, crenças ou ausência delas, e todas distintas. Porém, essa diversidade humana, ao invés de ser entendida como algo bom, se manifesta negativamente, resultando em discriminação e segregação. Nos é imposto um padrão de normal, excluindo o diferente, e é promovido e disseminado pela mídia e instituições conservadoras de pensamentos arcaicos, tradicionalistas e etnocêntricos. O artigo 5º de nossa Constituição Federal diz que todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. Nos termos: 1. Homens e mulheres são iguais em termos de direitos e obrigações. Item 4. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para se eximir da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Item 45. A prática de racismo constitui crime inafiançável, imprescritível e o sujeito será punido com reclusão. Em teoria, temos uma legislação fundamentada na igualdade dos indivíduos de todas as classes, etnias, culturas e gêneros. Porém, a herança da escravidão, do etnocentrismo e do patriarcalismo deixaram sementes perniciosas tanto nas elites aristocráticas quanto nos cidadãos que se iludem com os discursos normalizadores. Os movimentos sociais, mesmo que sofram apagamento na dita história oficial, construída pelas elites, foi influente na independência de nosso país, na abolição da escravatura, na formação da República e, em geral, nas conquistas sociais das classes marginalizadas, como dos negros, das mulheres, nativos originários, comunidades LGBT e classe operária, que, inclusive, foi por esses movimentos que tivemos avanços em nossa Constituição. No século XIX, no final do século XIX, mais precisamente, e começo do século XX, as mulheres lutaram por seu direito ao voto. Em 1893, o primeiro país no mundo onde esse direito foi conquistado foi a Nova Zelândia, na França, em 1944, e na Suíça apenas na década de 1970. No Brasil, a mulher só teve direito ao voto em 1932, depois de muita luta e união à classe trabalhadora, principalmente com os movimentos sociais e a greve de 1917. Posteriormente, a luta das mulheres foi por direitos sociais. Perceba que uma professora, por exemplo, na década de 1920, em seu contrato de trabalho, ele exigia que ela não fosse casada e também não podia se casar, não podia
andar em companhia de homens, tinha que estar em casa entre as 20 horas e as 6 horas, não podia frequentar sorveterias e não podia deixar a cidade sem a permissão dos diretores, além de muitas outras imposições absurdas. As mulheres sempre foram importantes nas transformações sociais e culturais pelo mundo, ou por ações próprias em lutas contra o patriarcalismo, ou por terem sido fundamentais na atuação de seus maridos, e que propositalmente, em muitos casos, não são mencionadas. A própria ciência do século XIX atestava de forma excludente a suposta fragilidade biológica da mulher. A histeria era considerada uma doença feminina, e elas ou eram internadas ou tinham seus úteros arrancados. No final da década de 1950 e na década de 1960, o movimento feminista, juntamente com os movimentos do povo negro e dos trabalhadores, realizaram muitas manifestações e o barulho causado pelos protestos acabaram por conseguir várias conquistas de direitos sociais. Foi nesta época que foi criado o Estatuto da Mulher, precisamente em 1962, e onde as mulheres casadas não precisavam mais de autorização do marido para trabalhar. Tinham também garantidos os direitos à herança e a pedir a guarda dos filhos. Em 1974, as mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito, sem que o pai ou o marido tivessem que assinar. Em 1977, a lei do divórcio é aprovada, libertando a mulher da prisão de casamentos forçados ou violentos. Em 1979, as mulheres garantem o direito à prática de futebol. Veja só, as mulheres não podiam jogar futebol. Em 1985 foi criada a primeira Delegacia da Mulher. Em 1988, a Constituição reconheceu então a mulher como sendo iguais aos homens. Em 2002, a falta da virginidade, veja só, também deixa de ser motivo para anular casamentos. Em 2006, a Lei Maria da Penha. Em 2015, a Lei do Feminicídio. Em 2018, depois de muita luta também do movimento feminista, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. Muito mais luta ainda. Em 2021 foi criada a lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher e impedir que os direitos políticos das mulheres sejam obstaculizados. Porém, mesmo diante de todas essas conquistas, algumas mulheres ainda estão presas ao patriarcalismo e suas mentes normalizaram a submissão devido a crenças e devido ao tradicionalismo. Elas defendem sem conhecer realmente a realidade dura que a mulher sofria anteriormente, pois não têm essa memória, já que acreditam em ilusões e premissas a qual acreditam que aquilo é correto. Então, em nossos dias, vemos um grande retrocesso. Por dia, 7 mulheres perdem suas vidas e outras tantas são agredidas fisicamente, psicologicamente ou verbalmente. E as leis não são cumpridas, pois temos um sistema governamental que quer esse retrocesso, que nos exemplos que ele mesmo dá, incentiva esse pensamento discriminatório. A perda do direito das mulheres está crescendo, e é nesse sentido que esse vídeo vem alertar a todas as mulheres e a todo cidadão que defenda os direitos iguais a todos, não apenas às mulheres, mas a todas as classes fragilizadas. Excepcionalmente, e especialmente, aliás, às mulheres, mas
Ponhamos a mão em nossa consciência e vamos nos unir e lutar pelo entendimento, pela paz, pelo amor e pela democracia. Não nos entreguemos ao obscurantismo, ao fundamentalismo, ao racismo e ao preconceito, ao ódio e ao fascismo que bate à nossa porta.